I Syna i Świętego Ducha. Amin. Slava Isusu Chrystu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Terceiro domingo da Santa e Grande Quaresma. E nesse terceiro domingo, no nosso rito grego-católico, celebramos Kresno Poklonna Nedilha, aonde trazemos ao centro da igreja a cruz, para nos lembrar que o caminho da cruz é para a salvação. Cristo precisou passar primeiro pela cruz para chegar à Páscoa. A nossa Páscoa definitiva começa, ou ela inicia, no momento em que nós deixamos esta vida. Mas a cruz, ela se difundiu muito, e ela está nos nossos altares, está nas nossas casas, onde colocamos nas paredes. Mas não é somente isso, mas até própria nossas dúvidas, nossas orações, nós iniciamos com a Santa Cruz. Podemos dizer assim, é uma certa profissão de fé, porque fomos salvos pela cruz. Analisemos bem o quanto é feito esta cruz. Portanto, a Quaresma está nos preparando para esse grande acontecimento. Mas lembra-nos hoje, por exemplo, que o caminho da cruz é caminho árduo, o caminho do sofrimento, caminho das dores, caminho das humilhações, caminho da tortura, crucificação e morte também. Porque o nosso Mestre Jesus, ele trilhou este caminho. Por isso, analisando bem, a missão de Jesus neste mundo iniciou-se pelo sofrimento também. E Lucas Evangelista coloca várias vezes, apanharmos o Santo Evangelho de Lucas, a situação do justo que sofre a perseguição dos ímpios. Deus se manifesta fiel, e ontem eu disse para vocês, em Deus nunca há infidelidade. Nós sim, cometemos a infidelidade para com Deus, para com o nosso próximo, com a nossa missão, infidelidade à fé. Quantas vezes, ou por quantas vezes, nós somos infiéis à nossa própria fé? Não a vivemos como deve de ser, não a professamos como deve de ser, ou talvez muitas vezes a nossa profissão de fé é apenas através de palavras, de gestos externos. E isto hoje o mundo está muito cheio dessas coisas. O mundo não está precisando só gestos externos. O mundo está precisando hoje de testemunho que possa vir do nosso interior. Por isso, Cristo nos ensina que a nossa vida é constante no sofrimento e na oração. Mas vamos lá. Vejam o que o evangelista Lucas vai nos dizer de novo. Diz que o discípulo de Cristo trilha o mesmo caminho do Mestre. Não pouco. Nós fazemos opções pelos caminhos. O discípulo de Cristo, ao trilhar o mesmo caminho do Mestre, está sujeito a situações de cruz e de morte. Por isso, a proposta nesse terceiro domingo, o caminho da cruz, é uma proposta aberta. Olhem o que disse lá no versículo 23 do Evangelho de hoje. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E aqui Cristo nos coloca uma muito importante. A cruz de Cristo, quem abraça, não está livre de nenhum sofrimento.
Nenhum. Por isso, a condição para se tornar discípulo, isso é uma pergunta. A condição para se tornar o discípulo de Cristo é aderir à renúncia. Renuncie. Não é assim a vida. Renuncie aquilo que não é de Deus. Aquilo que não condiz a tua conduta, renuncie. Isto é, liberte-se. Quais são os medos? Quais são as inseguranças que devo enfrentar? Porque a nossa vida é muitas vezes exatamente este medo. Lembremos que só através da cruz chegaremos a cumprir a nossa missão. A ressurreição passa pela cruz. Se você quer ressuscitar em Cristo na eternidade, carregue com fidelidade a tua cruz. Não a renuncie. Não deixe que outro carregue. Jesus sim precisou da ajuda, mas o que ele fez? Por um momento, enquanto ele respirou, ele pede de volta a cruz. Não foi o sireneu que carregou até o topo, apenas um pouquinho só. Quantas vezes nós queremos que a nossa cruz seja carregada pelos outros? Que queremos chegar lá descansados em cima, mas alguém foi subcarregado demais por nós. Por isso, carregar a cruz é unir-se a todos que estão lutando para formarmos verdadeiras comunidades de fé. A causa de Cristo hoje é a causa de quem? Dos explorados. A causa de Cristo hoje é a causa dos injustiçados, humilhados, perseguidos, dos que não têm voz e vez, e de tantos que nós encontramos no caminho à subida do Calvário, que é a nossa eternidade. Meus caros, hoje este domingo nos lembra que não podemos desanimar. Temos que achar forças. Aonde nós encontramos as forças? Na oração. Na oração, no jejum, na caridade. Aliás, eu quero lembrar para vocês que a caridade é a asa que nos leva para o céu. Quem não pratica a caridade, a asa dele está quebrada, está impossibilitada. A única asa que ela nos vai elevar para a eternidade, a caridade. E o que nos disse a campanha da fraternidade? Quando disse, este ano que foi aberta na quarta-feira de cinzas, dai-lhes vós mesmo de comer. Não é apenas pão material, pode até ser, mas não é pão material apenas. Quando diz dai vós mesmo de comer, aqui nos abre uma possibilidade enorme do que nosso irmão ao lado está necessitado, da qual fome que ele está necessitado para ser suprida. Qual? Por isso, Jesus nos diz que para segui-lo temos que carregar a nossa cruz. Vejam o que ele diz, Lucas 14, 26 e 27. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Como podemos perceber, o seguimento a Jesus é exigente. Deixa teu pai, tua mãe e siga-me. Mas aquele disse, deixa eu primeiro ir me despedir. Tá bom? Não, você não volta. Mas deixe eu ir enterrar meu pai. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você segue-me. É radical. Com Cristo não há meio termo. Com Cristo não há uma meia proposta. Ou você segue e você é fiel ao seguimento, ou você renuncia e cai fora. E veja, exige despojamento.
O seguimento a Cristo exige disposição. Quantos de nós já se cansamos? Muitos de nós somos cansados do seguimento de Cristo. Parece que estamos em câmara lenta, já está pesado. Eu já... será que quando que vai chegar esse calvário de uma vez que diz aqui, exige despojamento, exige em assumir a cruz de cada dia, porque cada dia nos oferece a sua cruz, não é a única. O seu dia, a cada dia, é a nossa nova cruz. E naquele dia é aquela cruz que eu devo carregá-la com fidelidade e perseverança ao término do dia. Costumo dizer como seria importante chegar no cair da tarde, ou na minha oração pessoal em família, o balanço, como eu segui e carreguei a cruz, a minha e de Cristo ao mesmo tempo, claro. Hoje, quantas vezes eu falei, não fui seguro, deixei do lado, faltei com ela, faltei com a minha missão, faltei com minha fidelidade. Você já pensou? Fazer uma análise e dizer: Senhor, piedade, hoje não fui tão prudente não. Por isso o caminho do Senhor passa pela prática do quê? Ah, meus caros, como passa pela prática da justiça, passa pela prática do compromisso com a vida minha e do outro. Não podemos seguir Jesus mais ou menos. Ah, eu sou católico mais ou menos, eu rezo mais ou menos, eu confesso mais ou menos. Não existe mais ou menos, ou é mais ou é menos. Lembre que lá no Evangelho Jesus diz: se você quer ser, ou seja, bem frio ou bem quente, sendo morno eu te vomito. Como nós muitas vezes somos mornos na nossa fé, nas nossas atitudes, nas nossas prudências. Como nós somos mornos. Por isto, não podemos seguir Jesus mais ou menos ao nosso modo. Ah, seu padre, eu rezo a meu modo, eu professo minha fé a meu modo. Desde quando que teu modo é o modo de Jesus? Não é. Se é teu modo, acabou, deixou do lado. Você tem que professar a fé, você tem que vivê-la a modo de Cristo, a modo de Jesus. É importante conscientizarmos do rumo a ser tomado em nossa vida. E esta quaresma nos oferece tudo isso. As leituras, as reflexões, a via sacra, as orações todas, tudo isto para que nós façamos cálculos. Padre, mas é matemática? Façamos cálculos, saber o que vamos ganhar, o que eu irei ganhar. E se eu não o fizer, o que eu irei perder? Isso é muito importante, é uma balança importantíssima. O que eu estarei ganhando e o que eu estarei perdendo. São duas dimensões importantíssimas. Sem estarmos conscientes de tudo isso, corremos um grande risco. Qual é esse grande risco? De iniciar a nossa caminhada com Ele e concluir sem Ele, Cristo. De iniciarmos a nossa caminhada com Ele, Cristo, e concluirmos sem Ele, sem Cristo. Por isso, antes de tomarmos a decisão de seguir Cristo, precisamos nos inteirar bem do que envolve este seguimento. Afinal, se trata de investir a nossa própria existência numa proposta feita por Cristo. Jesus nos deixa livres. Ah, como é! Livre totalmente. Ele foi na tua casa hoje e exigiu: levanta-se e vá para a igreja? Não. A tua consciência disse: eu preciso ir ao encontro do Senhor. Eu preciso ter uma semana abençoada. Eu preciso ter umas forças a mais
para poder suportar aquilo que estará vindo como prova para mim. Ele deixa-nos fazer nossas escolhas, mas as nossas escolhas terão também por Ele avaliações. Importante, as nossas escolhas feitas terão aprovação por Ele. Por isso, colocar o seguimento a Jesus à frente de tudo, até a própria vida, é a certeza de vivermos bem todos os nossos relacionamentos. Como nós estamos preocupados com nossos relacionamentos com o próximo. Aliás, discípulo de Cristo não pode escolher, eu com esse me dou, esse eu aceito, esse até que eu gosto. Não. A nossa opção por Jesus tem que ser radical. Não pode ser subordinar-se a nada. Concluo. Ouvimos que disse negar-se a si mesmo. O que quer dizer isso? É ser desprovido do sentimento facioso. Quais são esses sentimentos que hoje nós percebemos que existem no mundo de hoje e na nossa vivência diária? São a inveja. E lembre que eu disse, como eu tenho muita preocupação, gente, eu tenho muita preocupação. Meus caros, muita preocupação. Não me diga que você não vive isso. Todos nós temos em nosso interior o sentimento de inveja, de vaidade, de ciúmes. Padre, mas é um ciúminho bom. Onde que existe ciúme bom? Só se não na cabeça. Onde existe ciúme bom? Eu nunca vi. Onde está esse dicionário do ciúme bom? Mas é um ciúminho bom. Todo ciúme provoca discórdia. Todo. Ciúmes, avareza, soberba, a consciência da carne, a ira. E o que entre nós católicos, desculpe, não estou pesando a ninguém, o que entre nós católicos existe é o desejo de vingança. Desejo de vingança. Czekajcie, prejdzie czas, ja tebe uchopię. Pera. Eu ainda vou me vingar, ele vai ver, ou ela vai ver. Que pena. E tantos outros vícios e outros sentimentos abomináveis ao Senhor. Quando Cristo diz negar a si mesmo e é oferecer o outro lado, lembrem que não é... Eu jamais ia fazer, você, Verônica, Maria, Pedro, você me bateu, bata mais uma vez aqui. Mas é burrice, sabe? Quando Jesus diz oferecer o outro lado, exponha que no teu coração Ele é misericordioso, Ele perdoa, Ele ama, mesmo que o que foi feito para você, aquilo não te derrubou, aquilo te levou mais com firmeza a dizer: escuta, desculpe, perdoe, eu te amo do mesmo jeito assim. É este lado, não é um lado externo, mas o lado interior do que nós somos. É difícil? Claro que é difícil. Porque quando cai lá a dor dentro aqui, na consciência, o que é? Uma turbulência enorme de como eu vou responder a isso. É difícil, claro. Então, negar-se a si mesmo é perdoar aos inimigos, aqueles que te maldizem, bem dizer, fazer o bem aos que te odeiam. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi fantástico nessa parte. Ele conseguiu, Ele o fez e na prática mostrou para nós que é possível. Se nós estivermos nele e com Ele, conseguiremos fazer o mesmo. Então agora, adiante nesta liturgia, divina liturgia, peçamos a Santa Cruz que cure nossas enfermidades, que Cristo liberte através da Santa Cruz de todos os nossos pecados que nos oprimem, nos escravizam, que nós possamos ser prudentes nas atitudes de como queremos carregar esta cruz, para que ela seja vitória para nós
na eternidade. Pro nomo, usizo se